TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque à educação. A UNITA realiza uma assembleia de fundação e elege a diretoria da entidade. Uma reunião foi realizada na quarta-feira e voltou às principais pautas a serem defendidas pela associação. No Correio Político, PSD apoia Ingo Rames e PSB libera partido no segundo turno. Nova Friburgo reelege maioria dos vereadores. Das 21 cadeiras do Legislativo, apenas 8 serão renovadas. E a Enel oferece atendimento móvel a clientes de Itaipava nesta sexta-feira e também no próximo dia 18. E as inscrições para o concurso dos Correios começaram na última quinta-feira. O diálogo com o objetivo de apontar falhas e a necessidade de investimentos em um dos principais setores do país, a educação. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube e no nosso site tvc16.com. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Lembrando nossos canais de comunicação para você, já na tela, nosso site tvc16.com, onde você também tem acesso à nossa programação ao vivo, o nosso outro site, o correiopetropolitano.com.br. Por ele você também fica informado sobre tudo o que acontece em nossa região de cobertura. Além disso, você tem os nossos perfis no Instagram, @TV Correio da Manhã, @Correio Petropolitano, para ter também acesso nas redes sociais e ficar bem informado. Nosso e-mail também vai aparecer na tela para você, tvccorreiodamanhã@gmail.com, para você entrar em contato, mandar a sua sugestão de reportagem, denúncias e nosso WhatsApp, DDD 24 99323 1675. Por ele também é possível enviar as denúncias, inclusive com foto e vídeo. Não deixe de participar aqui com a gente. Começamos a edição de hoje falando sobre o atendimento da Enel, que acontece nesta sexta-feira e também no próximo dia 18 de outubro. Ou seja, eles estão relevando o atendimento móvel a Itaipava, ou seja, aqui o distrito de Petrópolis. O objetivo é facilitar o acesso dos clientes a serviços fornecidos pela companhia. A unidade móvel vai oferecer os mesmos serviços das lojas físicas, ou seja, adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e novas ligações. A van da Enel aguarda os clientes na estrada União Indústria 9726, no centro de Itaipava. Em caso de intempérie climática, o atendimento móvel pode ser cancelado. A companhia também disponibiliza os canais digitais para atendimento, que é o site da distribuidora, em www.enel.com.br, o aplicativo Enel disponível para Android, para iOS, e o WhatsApp 996019608 com DDD 21 e a central de relacionamento 0800 280 0120. Lembrando, então, nessa sexta-feira e também na próxima sexta-feira, inclusive agora são 12h13, foi realizado um intervalo entre os horários de atendimento que começaram às 9 da manhã, vai até meio-dia, aí tem uma pausa, agora retoma 1h da tarde, então, os atendimentos lá em Itaipava. A UNITA, Unidos por Itaipava, agora está formalizada como uma instituição. A assembleia de fundação da entidade foi realizada na última quarta-feira no Castel Hotel em Itaipava. Durante o encontro, que reuniu mais de 50 empresários de Itaipava, foi votado o Estatuto Social de Criação da entidade e também eleita a diretoria e o Conselho Fiscal do movimento. O movimento, que surgiu com a união de empresários e moradores de Itaipava, tem como principais pautas a busca por melhorias no distrito, com foco inicial na mobilidade urbana e na segurança pública da localidade.
E durante a assembleia realizada quarta-feira, dia 9 de outubro, o empresário Alexandre Plantes foi nomeado como presidente da Associação UNITA, enquanto o secretariado será de responsabilidade do empresário Fabrício Santos e o tesoureiro será Sérgio Sinescalchi. O objetivo de fazer uma união, uma associação, na verdade, nesse primeiro momento não havia bem clara essa ideia de ser uma associação, e o processo foi mostrando o caminho, foi mostrando para a gente que essa era a ideia melhor a seguir. Depois disso surgiu aí o nome UNITA. UNITA significa Unidos por Itaipava, representando bem o nosso interesse. E uma abordagem principal que o Fabrício falou aqui para a gente foi a questão da mobilidade. Na Assembleia foram definidos com o objetivo do UNITA fortalecer a comunidade empresarial e aprimorar as condições de vida e negócios em toda a região, propor, acompanhar e fiscalizar, junto com os órgãos municipal, estadual e federal, a implementação de políticas e iniciativas que visem a melhoria da infraestrutura, dos serviços públicos e do ambiente de negócios. Focar nas questões relacionadas à mobilidade urbana e à segurança, representar e defender os interesses das empresas associadas e promovendo um ambiente de negócios sustentável e ético, e organizar e promover eventos de capacitação que estimulem o desenvolvimento e a integração dos negócios na região. Resolvemos nos unir para poder fazer essa força dos empresários aqui de Itaipava. E hoje, foi no dia, se eu não me engano, 7 de julho, nós formamos essa primeira reunião, primeiro encontro, onde nós convidamos todos os empresários da região, e é uma associação totalmente apartidária, isso é importante a gente reforçar. Com a realização da Assembleia e a fundação da UNITA, a associação será registrada em cartório. Assim, outros empresários poderão se associar. Itaipava é o distrito de Petrópolis responsável por 30% do PIB do município e recebe, por ano, cerca de 500 mil visitantes. De acordo com dados da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, Itaipava tem quase 4.500 empresas ativas, sendo um dos principais polos turísticos e econômicos da cidade de Petrópolis. É importante a gente ter aí pautas que visam o desenvolvimento não só do centro histórico, mas também dos distritos como um todo. Obviamente, uma associação nova traz aí pontos, questionamentos, cobrança, mas que seja não somente em determinado ponto específico, que seja feito para toda a região, afinal a gente sabe dos impactos que o entorno também tem para Itaipava. Mudando de assunto, restam poucas vagas, ou seja, 272 gratuitas para o ensino médio da Firjan SESI, com formação técnica em parceria com a Firjan Senai, nas unidades de Nova Friburgo e Petrópolis. Podem se candidatar ao processo seletivo jovens com no mínimo 14 anos até dezembro desse ano, até dezembro de 2024, e que já tenham concluído ou que já estejam em fase de conclusão do 9º ano do ensino fundamental em 2024. As oportunidades para as aulas em turno integral são para o ano que vem. O edital completo está no site www.msconcursos.com.br e as inscrições devem ser realizadas até o dia 19 agora de outubro. A aplicação das provas vai ser presencialmente no dia 9 de novembro, com 50 questões de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. São reservadas 5% das vagas em cada unidade escolar para pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou com um transtorno do espectro autista. O início das aulas está previsto para o dia 5 de fevereiro de 2025 e os candidatos devem ter renda familiar per capita bruta de no máximo um salário e meio mínimo por pessoa e será exigida uma documentação comprobatória dessa condição, conforme estabelecido no edital, em cumprimento ao regulamento do SESI. Mais informações também podem ser obtidas no edital ou através do telefone 0800 0231 231. Vamos ao Correio Político. O
O Correio Político dessa quinta-feira traz informações sobre o Partido Social Democrático, o PSD de Petrópolis, que declarou apoio ao candidato Ingo Rames do Partido Progressistas, no UPP, na disputa pela prefeitura da cidade. A decisão foi anunciada pelo deputado federal Hugo Leal, que representa a diretoria estadual da legenda, em conjunto com o Júnior Coruja, presidente municipal do PSD e vereador mais votado de Petrópolis. Ingo Rames concorre à prefeitura no segundo turno, que acontece no último domingo de outubro, ou seja, mais especificamente o dia 27. Ainda no Correio Político, o prefeito Rubens Bom Tempo divulgou um vídeo nas redes sociais se pronunciando sobre o segundo turno das eleições. Neste segundo turno, nenhum dos candidatos representa os anseios para um futuro melhor, foi o que diz a nota do prefeito, e possui uma identificação programática com o que o partido defende. Foi o que foi citado, inclusive, nessa nota do prefeito Rubens Bom Tempo. Ele, inclusive, divulgou esse vídeo e a gente vai acompanhar esse vídeo que foi compartilhado nas redes sociais. E aí, pessoal? Estou aqui no PSB, fizemos uma reunião agora na nossa executiva municipal para definir o nosso posicionamento em relação ao segundo turno, né? E, em primeiro lugar, eu queria agradecer a mais de 27 mil petropolitanos, né, que confiaram no nosso trabalho, que enxergaram tudo que nós fizemos, que enxergaram realmente a mudança com experiência, a mudança com transparência, a mudança com responsabilidade que se iniciou a partir de janeiro de 2022. Né? Assim que nós chegamos, cumprimos rigorosamente aquilo que foi pactuado com o povo, que era realmente fazer a mudança na saúde, no transporte público, a reconstrução depois do Alto da Serra que se impôs a todos nós. Enfim, tenho certeza que deixamos aí um legado de realizações importantes para toda a cidade. Bem, com relação a essa questão de posicionamento no segundo turno, né, o nosso partido, né, ele vai liberar toda a sua base, afinal de contas nós temos clareza, né, que, de fato, né, a candidatura do Ingo Rames não representa absolutamente nada que a gente se identifique, muito pelo contrário, é um atraso para a cidade, um retrocesso, né, a tudo aquilo que aconteceu no governo do Bernardo Rossi, né, e a tudo aquilo que a gente lutou para tentar, de forma clara e transparente, como eu falei, mudar e mudamos. Né, então esse retrocesso não nos interessa. E com relação à candidatura do Yuri Moura, né, a gente até suporta a traição a mais de 20 mil petropolitanos que votaram nele, como eu, todos aqui, para deputado estadual. Né, eu até suporto a ingratidão, afinal de contas, né, isso faz parte da vida, ele também não é uma pessoa ainda amadurecida para perceber, né, toda a minha trajetória, a trajetória do Mustrange, né? Mas o mais difícil para a gente é realmente o nosso maior legado nesse governo, que é a área da saúde. Ele não poderia jamais, né, usar as redes sociais para dizer que existe uma fila de mamografia de 8 mil mulheres aguardando. Né, isso daí é um absurdo total. Nós sabemos que a nossa fila de mamografia ela se encontra zerada há mais de 2 anos. Ele não se retratou em momento algum. E também, no seu programa de governo, não colocou uma linha sequer sobre o maior hospital público que nós acabamos de reconstruir, que é o Hospital Cid Carneiro. E por trás dessa candidatura do Yuri Moura, tem um apoio que não dá para a gente conviver, que é o Tufimeres, que é o empresário da saúde, que de fato não está comprometido com a saúde pública. Então isso também é um impeditivo real que não permite com que a gente possa realmente apoiar a candidatura do Yuri Moura. Tem outros pequenos motivos aí, tem outros motivos aí que são relevantes também, principalmente em relação à manipulação das pesquisas de opinião pública que aconteceram na cidade, dando, inclusive, na véspera da eleição, uma diferença de 6 pontos, ou seja, houve uma indução do eleitorado, né, no voto no Yuri. Isso daí, para a gente, é uma prática da velha política. Isso sim que é a representação da velha política, né? E a gente precisa muito isso, é ter essa clareza que a candidatura do Yuri Moura trabalhou o tempo inteiro como uma linha auxiliar, desqualificando o nosso trabalho. E agora, somente agora que ele vai e desperta para o adversário que ficou para o segundo turno, né, que ele poupou durante todo o primeiro turno. Então, é a nossa posição. Estou aqui com o presidente Marcos Santiago, também com o vereador eleito Léo França, né, com os demais membros da nossa executiva, né, dizendo que nós, do PSB, né, nós estamos liberando a nossa bancada, né, e também liberando os nossos correligionários, apoiadores, né, e com isso a gente pede cada vez mais que Petrópolis tenha, né, um futuro melhor, mas eu tenho certeza que o nosso trabalho foi realizado, isso é o mais importante. Muito obrigado a todos vocês, e um forte abraço, e se Deus quiser,
a gente vai conseguir terminar o nosso mandato de cabeça erguida, que é o mais importante, fazendo ainda muitas entregas até o final do ano. É isso aí. Aí a gente acompanha então a fala do prefeito Rubens Bom Tempo, liberando aí então, né, os eleitores que votaram nele para se decidirem, digamos, por conta própria, né, não declarando apoio a nenhum dos candidatos para o segundo turno. Vale lembrar que o primeiro turno das eleições municipais de 2024 ocorreu no último domingo, dia 6, e definiu também os 21 representantes do Legislativo Municipal de Nova Friburgo, que vão governar durante o próximo quadriênio de 2025 a 2028. A composição da Câmara de Vereadores no atual exercício conta com 21 cadeiras, das quais 13 dos componentes se reelegeram e 8 são novos parlamentares ou aqueles que retornaram nesta eleição. Na composição vencedora, os partidos que conquistaram o maior número de cadeiras foram o Partido Liberal, PL, com 6, o MDB com 3 cadeiras, em seguida a União com 2, Podemos também com 2 e PT com 2 cadeiras. Os demais ocuparam apenas uma vaga, são então Solidariedade, PDT, Republicanos, PP, Mobiliza e PSD. Entre os candidatos que vieram no time da renovação no Legislativo, o mais votado foi Cláudio Damião, do PT, com 2.034 votos. O segundo mais votado foi Gabriel do Zezinho, do Solidariedade, com 1.541 votos. Seguido de Marcos Martins, do PSD, com 1.496 votos. Logo à frente de Carla, da tia Carla, do Republicanos, que foi eleita com 1.270 votos. Seguido de Rômulo Pimentel, do Podemos, que se elegeu com 1.182 votos. Maicon Gonçalves, do Mobiliza, foi o eleito com 1.160 votos. Evandro Miguel, do MDB, se elegeu com 1.100 votos. E o doutor Bruno Silva, do MDB, também eleito com 1.060 votos. E assim a gente termina o Correio Político de hoje. Diante disso, o Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco. Tem previsão do tempo para esse fim de semana e, é claro, mais informações sobre a nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Richard, âncora do Correio Petropolitano Debate, e eu estou aqui para fazer um alerta para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Estão sendo divulgados, compartilhados em grupos de mensagens, também nas redes sociais, uma fake news, uma notícia falsa vinculada ao nosso jornal, o Correio Serrano. A informação que está sendo divulgada é de que Bernardo Rossi estaria indicando o secretariado do candidato Ingo Rames, ele que é candidato à prefeitura aqui para Petrópolis. Só que essa informação é uma fake news, nós nunca publicamos nenhuma matéria sobre esse tema. E você sabia que divulgar, compartilhar fake news é crime? O Tribunal Superior Eleitoral, inclusive em março desse ano, divulgou uma série de resoluções e que incluem aí também algumas multas e inclusive penalidades para quem compartilha esse tipo de conteúdo. Se você, porventura, receber essa informação, denuncie no site do Tribunal Superior Eleitoral. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo para o fim de semana. Vamos então à previsão do tempo para esse fim de semana. Hoje, mais especificamente, como o Eric trouxe ontem, de fato, queda nas temperaturas, aquele friozinho característico voltou para a cidade. Vamos saber se essa tendência permanece para esse fim de semana. Ele que já aparece aqui no nosso telão para conversar com a gente ao vivo. Eric, boa tarde para você, seja bem-vindo. O frio e a chuva permanecem para esse fim de semana? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje falando sobre o fim de semana, que será de temperaturas estáveis, assim como a chuva, que também deve permanecer, viu, Richard? Por exemplo, o sábado em Nova Friburgo será de chuva pela manhã, grande acumulado de nuvens no céu e chuvisco à tarde, e somente pela noite que não deve chover, mas o céu continua encoberto por nuvens. Os termômetros vão marcar mínima de 14 e máxima de 25 graus. No domingo, a previsão continua de chuva. O dia será de muitas nuvens no céu e de temperatura estável, que deve variar entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, apenas pela manhã que deve chover um pouco mais forte durante o sábado. Já à tarde e à noite, a previsão é de céu encoberto e leve chuvisco. Os termômetros vão marcar mínima de 14 e máxima de 25 graus. No domingo, a previsão continua de chuva isolada e o céu permanece encoberto por nuvens. Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, há 95% de chance de chuva para a região, inclusive com possibilidade de trovoadas isoladas no período da manhã. Ao decorrer do dia, a chuva diminui e à noite não chove. A temperatura, que se mantém estável, vai variar entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. E no domingo deve chover durante todo o dia. O céu permanece com grande acumulado de nuvens e a temperatura também se mantém estável, marcando mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão para este sábado será de muitas nuvens no céu e chuva isolada a qualquer hora do dia.
Pela manhã, a chuva pode ser mais intensa e os ventos na região vão se manter fracos. Os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. Para domingo, a previsão continua de chuva e muitas nuvens no céu. A temperatura vai variar entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. E para finalizar, em Três Rios a previsão é similar aos outros municípios. No sábado, a chuva deve ser mais intensa pela manhã e ir diminuindo ao longo do dia. A intensidade dos ventos será fraca e a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 20 e máxima de 27 graus. No domingo, também vai chover e o céu estará nublado. As temperaturas irão marcar mínima de 19 e máxima de 31 graus. Aumenta um pouquinho a temperatura, né? É um município em que a temperatura fica mais alta durante esse fim de semana dentro das nossas cidades de cobertura. E é isso, Richard, fim de semana com chuva, bom para ficar em casa, quietinho, relaxando, né? Com toda certeza, esse tempinho chuvoso, aquela chuva fina, frio, é de fato um dia ideal para aproveitar e comer um brigadeiro de colher, sabe? Depois do almoço ali, assistir um filme, terminar o domingo descansando para começar também bem a segunda-feira. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Exatamente, Richard, não tem coisa melhor. Brigadeiro de colher, coberta e televisão. Eu amo esse programa. Até amanhã, Richard. Até amanhã, Eric. Mais uma vez, obrigado pelas suas informações e assim a gente termina a previsão do tempo para esse fim de semana. O Dia das Crianças, que será comemorado no próximo sábado, deve movimentar 752 milhões de reais no comércio varejista do Rio de Janeiro. Isso neste ano, viu? A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e que prevê uma concentração maior no volume de vendas nos segmentos do vestuário e calçados, seguido pelos eletroeletrônicos e brinquedos. Confirmada a previsão da CNC, o resultado do Dia das Crianças este ano vai ser 11,4% superior ao registrado em 2023, quando a previsão de vendas no estado do Rio foi de 675 milhões de reais. Falando sobre saúde, o novo boletim Infogripe mostrou tendência de interrupção do crescimento e de diminuição dos casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 em estados da região Centro-Sul. A atualização aponta que apenas 2 das 27 unidades federativas do país, Minas Gerais e Pernambuco, apresentam um sinal de aumento. Vamos acompanhar a análise da Tatiana Portela. Nessa última atualização do Boletim Infogripe, a gente continua observando uma tendência de interrupção do crescimento e até mesmo diminuição dos casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 em muitos estados da região Centro-Sul. Contudo, a gente observa um aumento dos casos de SRAG entre os idosos especificamente, muito provavelmente por Covid-19, em alguns estados da região Norte e Nordeste, como nos estados do Acre, Pará e Pernambuco. Em relação ao rinovírus, a gente continua observando uma diminuição no número de casos graves pelo vírus, que atinge principalmente crianças e adolescentes até 14 anos, porém com exceção para os estados de Santa Catarina e Pernambuco, onde a gente ainda observa um aumento dos casos graves pelo vírus. Em relação às recomendações, a gente reforça a importância da vacinação contra a Covid-19, especialmente para as pessoas dos grupos de risco, como idosos, crianças e pessoas com comorbidade. E aqui eu gostaria de reforçar a importância da vacinação em crianças pequenas, já que esse é um dos grupos, junto com os idosos, que possui uma das maiores incidências de internações pelo vírus. Então, é muito importante que os pais levem seus filhos para se vacinar contra a Covid-19. E também a gente mantém as recomendações de sempre, como o uso de máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e dentro dos postos de saúde, principalmente para as pessoas que moram nessas regiões onde a gente tem observado o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. E
Em caso de aparecimento de sintomas, o ideal é ficar em casa em isolamento, evitando transmitir esses vírus para outras pessoas. Mas, se não for possível fazer esse isolamento, o recomendado é sair de casa usando uma boa máscara. Informações importantíssimas, né? Como a gente sempre traz aqui o compromisso para você e o boletim do Infogripe. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para a nossa entrevista de hoje e você vai acompanhar uma entrevista que nós realizamos para falar sobre o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Petrópolis, que não atingiu a meta do Ministério da Educação, e também sobre o ranking das cidades, o ranking de competitividade. Não saia daí, a gente volta já. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Richard, âncora do Correio Petropolitano Debate. Eu estou aqui para fazer um alerta para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Estão sendo divulgados, compartilhados em grupos de mensagens, também nas redes sociais, uma fake news, uma notícia falsa vinculada ao nosso jornal, o Correio Serrano. A informação que está sendo divulgada é de que Bernardo Rossi estaria indicando o secretariado do candidato Ingo Rames, ele que é candidato à prefeitura aqui para Petrópolis. Só que essa informação é uma fake news, nós nunca publicamos nenhuma matéria sobre esse tema. E você sabia que divulgar, compartilhar fake news é crime? O Tribunal Superior Eleitoral, inclusive em março desse ano, divulgou uma série de resoluções e que incluem aí também algumas multas e inclusive penalidades para quem compartilha esse tipo de conteúdo. Se você, porventura, receber essa informação, denuncie no site do Tribunal Superior Eleitoral. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Dei início aqui à nossa entrevista, Newton. Queria primeiramente agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o índice de competitividade que foi divulgado agora, né, o ranking. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Bom, então, Richard, boa tarde. Eu sou Newton dos Anjos, professor de Filosofia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, lá na URCA. E fui diretor da faculdade por um tempo, depois fui decano do Centro de Ciências Humanas, e estou aqui para dar uma contribuição. Também sou muito assíduo nessa discussão sobre educação aqui na cidade, presidi o Fundeb por 2 anos, que é um conselho muito importante para a fiscalização da verba pública do governo federal, que é enviado para os municípios. Então, o tema da educação, de fato, é de interesse direto, seja como professor, seja como cidadão. Maravilha. Newton, vou te pedir só uma gentileza para você chegar um pouquinho para trás, só um pouquinho, porque a câmera está cortando seu rosto. Isso, maravilha, que assim a gente consegue dar um prosseguimento bacana. Tá ótimo. Newton, bom, a gente pegou aqui, então, de acordo com os dados aqui referentes ao ranking que foi divulgado, Petrópolis cresceu em alguns índices. No entanto, alguns indicadores, Petrópolis teve aí uma redução significativa. Entre essas reduções estão aí 2 dimensões que são analisadas dentro desse estudo. Uma delas é referente à economia e a outra delas referente à sociedade. E no que tange aí a sociedade, engloba o acesso à educação e a qualidade também da educação. Quando a gente cita Petrópolis, foi divulgado até recentemente também o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e Petrópolis, pelo menos nos anos iniciais, não atingiu a meta do MEC. Isso, de alguma forma, pode estar atrelado para corroborar com esse resultado, e quais outros pontos talvez você veja aí como importantes dentro dessa discussão? Muito obrigado, Richard. Então, começo aqui com algumas curiosidades. Como você bem falou, esse ranking de competitividade dos municípios 2024, ele levava em consideração 3 dimensões importantes, dentre as quais essa que você citou, que envolve diretamente a educação, seja o acesso ou a qualidade da educação, e que, de fato, Petrópolis está numa posição aqui no Rio de Janeiro, enquanto outros municípios do estado, dentre 32 que foram avaliados, porque é importante sinalizar que esse ranking ele considerou somente os municípios com mais de 80 mil habitantes. E dentre esses municípios no estado, 32 têm mais do que 80 mil habitantes, e Petrópolis ficou em 8º dentro desses 32. Ou seja, de fato, é um perfil baixo, considerado as condições que Petrópolis tem comparada com outras cidades do próprio estado. Há de convir que a região serrana não é a região menos privilegiada do estado do Rio de Janeiro. Então, em tese, junto com algumas poucas da região metropolitana, Petrópolis tinha que estar muito mais bem situada no ranking estadual. Em relação ao Brasil, ela está quase na metade do recorte. Ou seja, ela está em 185, a posição dela é 185 dentre as 404 que foram avaliadas. E na região sudeste, ela está entre as 100 piores das 200 quase que foram avaliadas. Então, assim, não é de fato um bom sinal. Agora, é preciso considerar o seguinte: primeiro, você fez referência importantíssima ao IDEB. O IDEB é uma forma de avaliação das escolas importante, mas não é a mais fundamental. Porque o IDEB, apesar de ele fazer um recorte ele faz um recorte supostamente estritamente acadêmico. Então, e a escola, enquanto lugar social importante para um bairro, para uma comunidade, por mais que esse seja um índice importante, não deve ser o único índice a se avaliar a escola.
porque a vida da escola se confunde ou deveria se confundir com a sua comunidade. Então, por exemplo, não adianta você ter um IDEB muito alto se aquelas pessoas não têm uma relação entranhada com a sua comunidade. Então, é só importante sinalizar isso, que, repito, o IDEB é, de fato, um fator importante a ser considerado, mas uma escola não pode ser avaliada enquanto lugar, aparelho social, somente pelo IDEB. Posto isso, só complementando e aproveitando, o fato que, em relação ao acesso, em relação à qualidade, que são duas coisas bem diferentes, você tornar a escola acessível não garante que ela tenha uma boa qualidade. Você pode ter 100% da população com idade escolar acessando a escola e nem por isso a escola tem bons resultados. Petrópolis não consegue dar conta nem de uma dimensão nem de outra suficientemente, né? Então, isso é um dado assim, importante. E transcendendo essa dimensão, eu acho que também é importante sinalizar, e que me assustou igualmente, é que a cidade, dentre as 404 avaliadas, está na posição 267 na primeira dimensão, ou seja, das piores avaliações, e que diz respeito à estrutura institucional da cidade. Ou seja, como se dissesse que os nossos aparelhos estatais são fraquíssimos. O que, se você tem desorganização do Estado, você automaticamente vai ter políticas públicas limitadas. Então, isso eu acho que é importante sinalizar também a vinculação dessa situação. Perfeitamente, Newton. A gente vê alguns pontos importantes aí que acabam atrelando também a esse impacto negativo que a gente citou aqui. Quando você citou a questão aqui relacionada, por exemplo, não somente ao IDEB, acredito que seria importante, vamos até pontuar então aqui, né, quais são as análises que são feitas. O indicador, então, de sociedade que engloba aí a questão da qualidade da educação, ele envolve o IDEB, o ensino fundamental nos anos iniciais, nos anos finais, além do IDEB no ensino médio, e também o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas, pegando o gancho do que você falou, Newton, eu queria também uma análise sua sobre a questão referente à infraestrutura, porque a gente sabe, não necessariamente a nota vai refletir a qualidade que aquele aluno também está recebendo. A gente sabe que nem sempre é o professor ou então o aluno que não estuda, enfim, as condições em que aquela escola, aquela unidade está atrelada também podem impactar nesse sentido. E aí, tendo em vista essa informação, eu queria que você trouxesse uma análise também da necessidade dessa infraestrutura também para o aumento desse índice. Muito boa pergunta. E eu enfatizo que as condições de trabalho, elas são fundamentais para um bom afazer pedagógico. E quando falamos de condições de trabalho, é o recurso material e o recurso humano. Nós, hoje, no Brasil, ainda padecemos um grande problema, que é ainda a falta, isso melhora, governo sai governo, ou piora, entra governo, sai governo, mas nós precisamos, enfaticamente, contribuir para o trabalho de formação continuada dos docentes. Você há de convir que docentes que estejam mais satisfeitos com o seu ambiente de trabalho e se sintam desafiados também eles para conhecer, vão provocar melhor os seus estudantes. É muito difícil que os docentes consigam envolver os estudantes quando eles, por si, já estão desanimados. E o desânimo vem fruto dessas duas situações. As condições, a falta de condição básica material, quer ter um quadro, quer ter uma sala, quer ter uma cadeira, quer ter material escolar, quer ter alimentação para o estudante e até para o docente também, mas principalmente o trabalho de formação continuada, que é um trabalho fundamental para que a gente, isso vale não só para o professor, mas vale para uma área como a sua. Ou seja, se você tem a oportunidade de melhorar, de aprofundar a sua ação enquanto profissional, parece claro que, às vezes, até não estando no espaço mais conveniente, você está impetuoso, porque você está descobrindo coisas. Hoje, um dos desafios maiores que nós temos é como reencantar o docente, e aí reencantar é ter condições de trabalho,
ter financiamento para a sua formação. Vou dar um exemplo simples. Nós temos uma rede que os professores poderiam ter convênios com as universidades públicas e privadas do município, com bolsa, se fosse o caso, abrindo mão um pouco do seu ambiente de trabalho enquanto atividade de ensino, para poder se reformar, se formar novamente, para poder vir impetuoso para uma sala de aula. Então, assim, não adianta só a gente fazer uma espécie de tábua rasa dizendo que o IDEB está baixo, ou que a educação não está podendo fazer melhor. Isso é financiamento, é valorização do profissional docente e o reencantamento com o lugar da sala de aula. Porque o que nós percebemos hoje é que a evasão está aumentando, os professores estão adoecendo, e se isso não for revertido, pode vir o mapa que for sobre o resultado da educação, que a gente só vai ter mal ou péssimos resultados. Né? Ou seja, então, assim, fomentar a formação docente para que esses docentes reenvolvam seus discentes, seus estudantes. Eu ia até, inclusive, já citar isso como um próximo tema aqui na nossa entrevista, porque a evasão escolar tem sido aí também uma grande preocupação por parte do setor como um todo. O próprio governo federal chegou a criar o programa Pé de Meia, né, com o objetivo aí de evitar a evasão escolar, fornecendo ali um valor mensal e também ao fim, né, da aprovação daquele ano, e isso em todos os anos, e mais uma taxa também referente ali ao pagamento, caso esse aluno, né, esse estudante faça o Exame Nacional do Ensino Médio. Newton, a gente pegando esse contexto que a gente tem agora, a educação básica, principalmente, como a gente apontou, com alguns desafios, entre eles infraestrutura, valorização desses profissionais e, obviamente, os índices de maneira concreta, né? As melhores o aumento nas médias desses alunos. E trazendo isso também agora como medida de combate à evasão escolar, o que seria talvez importante dentro desse contexto que a gente está trazendo para, de alguma forma, limitar isso? Porque a gente sabe, muitos estudantes também, essa é, inclusive, até uma informação que é amplamente divulgada, é que muitos estudantes hoje saem das escolas justamente devido à necessidade de trabalhar. Verdade. Você vê, a evasão ela tem muitos motivos, né? Você tem, inicialmente, um lugar chamado escola, que nem sempre é provocativo para que esse estudante queira ficar. Você vê que é uma discussão tão complexa que hoje se fala de educação integral no sentido de tempo, né? Mais tempo do estudante na escola. Isso é lindo e maravilhoso se esse ambiente for convidativo. Se ele não for convidativo, ele vai contribuir para aumentar a evasão. Porque você há de convir que você ficar num lugar insatisfeito por mais tempo é gerar o seu quanto de revolta. Então, a educação integral não pode ser entendida só como a mais tempo ou mais tempo na escola, mas o melhor tempo na escola. Hoje, se as escolas ficassem menos tempo e fosse um tempo potencializado, seria igualmente bom. Então, isso é um dado, ou seja, ao melhorar, de algum modo, com uma série de reestruturações, inclusive pedagógicas, o lugar da escola. A evasão também é motivada porque você sabe que vivemos num país muito desigual e educação não é uma tarefa da escola. Educação é uma tarefa da escola com a comunidade e a família. Quando você tem, dentro de um cenário social em que muitas famílias sequer têm como se alimentar, parece claro que alguns vão lá para a escola para se alimentar, porque não tem alimento em casa. Se você tem uma família que o pai ou a mãe, por também não ter recebido a formação, não sabe o quanto que a educação é importante, você vai ter um estudante que não está sendo animado pela própria família, mas não é culpa da família, porque a estrutura ela vai fazendo com que o aluno não se interesse. Em contrapartida, também, em função da desigualdade social, se você tem pessoas que, no final das contas, não conseguem se manter, parece que aquela criança, aquele adolescente, obrigatoriamente tem que se tornar, no futuro mais próximo possível, um arrimbo de família. Ele tem que ajudar na composição da renda familiar e o impede de estudar na educação básica. E nós temos outros dois dados que eu acho importantes para calcular a evasão.
Nós mudamos muito nesse mundo. As escolas antes eram, de fato, lugares, instituições de referência. Hoje, o conhecimento ou a informação, ela transcende o ambiente escolar. Muitos estudantes ou muitos adolescentes jovens, eu não estou dizendo que façam isso tendo ciência da beleza disso ou da seriedade disso, têm acesso a outros lugares de informação, para bem e para mal. A escola não é mais um ambiente único catalisador da troca de informações e formação. E se ela não conversar com o que está acontecendo fora dela, ela também não consegue envolver esse estudante. E, por fim, que eu acho que é um dado muito importante, a gente tem evasão escolar porque a gente tem crise em relação ao futuro. Boa parte da população hoje não sabe o que vai ser do futuro da humanidade, da terra, não é só do emprego. E quando você perde o sonho ou a perspectiva de futuro, você não se envolve com o seu presente. Podia dar um exemplo pessoal, um exemplo de qualquer um de nós. Você, às vezes, se concentra para terminar a universidade porque você acha que vai conseguir um emprego na área que você está atuando. Se você começa a ter notícia de que sua área está em crise ou que não vai ter emprego, é muito difícil você manter o seu estudo enquanto você está na universidade. Então, nós vivemos num tempo em que até as notícias não são boas em relação ao futuro. E as pessoas ficam sem saber para que eu estudo, para que eu faço isso, para que eu faço aquilo, se eu não sei o que vai ser do mundo. Então, você tem uma série de compartimentos, que é a situação estrita da escola, que não é necessariamente acolhedora e provocativa. Você tem uma dificuldade de mudança de instituição, em que as instituições escolares não são o único centro de saber, e você tem uma falta de perspectiva geral de futuro. Não é a minha nem a sua. Hoje, as notícias que a gente escuta sobre clima, sobre uma série de problemas, faz com que as pessoas se desanimem com o futuro. E quem desanima com o futuro, com ou sem motivo, acaba não se concentrando no presente. Aproveitando ainda um pouquinho sobre as questões que estão envolvidas aí com o indicador voltado à educação, dentro desse estudo que a gente está trazendo aqui para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo, Newton, existe aí, por exemplo, também, além da educação, existe a qualidade da saúde, o acesso da saúde, segurança, saneamento e meio ambiente. Como que isso também pode impactar justamente para que o acesso à educação, o interesse pela educação, a infraestrutura, o local em si seja mais adequado? Não, certamente. A educação ela faz parte de toda uma complexidade da vida de um indivíduo que envolve todos esses temas que você falou. Ou seja, é quase impossível alguém esperar que uma pessoa consiga se concentrar para um estudo se ela não tem nem as condições básicas de moradia. Qualquer pessoa que tenha passado por isso, você sabe que a grande média, numa cidade como a nossa, Petrópolis, você tem 300 mil habitantes, 30 mil habitantes, em tese, tem uma condição razoável de moradia e saneamento, né? Ou seja, a maior parte não tem. Agora, na cidade, por exemplo, você vê um pouco mais comum a falta d'água. Você imagina que é a falta d'água para alguns que têm água permanentemente. Imagina o cotidiano de uma pessoa que não tem acesso à água, que não tem acesso ao saneamento, à coleta de lixo, a uma série de circunstâncias que faz com que você se desconcentre e perca tempo até para o próprio estudo. Então, a condição de saúde, idem. Por que as pessoas têm problema de saúde, a maioria das pessoas? Fundamentalmente por questões preventivas, onde a alimentação é uma das melhores prevenções para o problema de saúde. Se você não se alimenta direito, isso vale para a alma, vale para o corpo. Se você não se alimenta direito, você não tem disposição. Você sabe que uma pessoa com fome tem mais sono, porque precisa ter sono para poder gastar menos energia, né? Ou seja, então, tem toda essa engrenagem do entorno que faz com que a gente pense que a educação por si só, o resultado disso, não é o resultado de um estudante puro e simples que foi mal numa prova de português ou matemática. Este ir mal em matemática e em português é por uma série de outras faltas, e que só a educação isolada também não resolve.
Por isso que é sempre importante, e é bom que esteja nessa dimensão da sociedade, né, do que é chamar de sociedade nessa avaliação, por isso que é sempre importante trabalhos intersetoriais. Não existe educação sem saúde, sem cultura, sem moradia, sem meio ambiente. Né? Ou seja, tudo isso está conectado. E a educação tem que, inclusive, contribuir para que as pessoas percebam essa conexão. Pegando o gancho no que você respondeu na outra pergunta, você citou as questões que hoje a escola em si, a unidade escolar, não é a única fonte de informação para os estudantes. Há uma necessidade de novos investimentos, até utilizando aí tecnologia, para que a escola como em si seja uma atratividade para os alunos, tendo em vista que a gente está numa geração que a gente hoje chama de nativos digitais, são aquelas crianças que já nascem com o telefone na mão, que já conhecem de tecnologia, têm essa experiência, o contrário de alguns tempos atrás, né? Se você pega aí um recorte dos últimos 20 anos, telefone celular em 2005 é muito completo, é muito diferente do que seria hoje. Né? O acesso também é muito mais difícil. Tendo em vista que as crianças hoje têm um acesso muito mais facilitado, mais informação, como que a escola deveria, ou pelo menos deveria ter equipamentos e investimentos para, de alguma forma, equilibrar essa equação a fim de gerar também o interesse daquele aluno? Ótimo. Olha, eu começo respondendo dizendo que, na verdade, as tecnologias fazem parte da nossa vida até quando não era informatizada. Um livro é uma tecnologia. A gente está numa situação muito complexa, porque muitos querem inserir as tecnologias de informação no ambiente escolar, a qual não tem nenhum preconceito, quando outras tecnologias básicas ainda não fazem parte. Você há de convir que, se você tem um quadro negro, um professor, um livro, um caderno, que muitos nem têm acesso ainda, infelizmente, então não é só a tecnologia em si que vai ajudar a resolver a demanda. Ela tem que ser acrescentada, mas existem tecnologias mais antigas que a educação pública e mesmo a particular ainda não tomou acesso. Então, são várias tecnologias que a gente precisa se apropriar, porque a tecnologia por si, ela não é boa nem ruim. Você pode fazer um grande trabalho com o auxílio do celular e você pode fazer uma pessoa perder o tempo todinho com ele. Você pode fazer um trabalho super lindo com a leitura e, ao mesmo tempo, você pode transformar uma série de pessoas que nem aprenderam a ler tendo raiva do livro porque ficou chato para ele. Então, a tecnologia, eu particularmente, sem querer ser romântico, acho que vou insistir na questão do docente, porque eu acho que o docente ele pode encontrar tecnologias, que pode ser a informática, pode ser o livro, pode ser qualquer outra, pode ser a canção, pode ser uma série de ferramentas, desde que ele saiba o que ele quer atingir com aquele aluno. Parece claro até que eu, se fosse falar de uma escola, eu acho que a escola tem que ter, cada docente, acessos a tecnologias diferentes. Nem todo professor precisa ter acesso à informática. Às vezes ele é o melhor contador de história por si. Ele é a própria tecnologia. Você entende? Então, isso é outro erro da educação. As pessoas querem fazer políticas e acham que todo mundo tem que passar a fazer. Então, botar computador em tudo que é sala, botar não sei quem em tudo. Não! Quanto mais plural, eu não sei se gostava de esporte, mas se você tiver alguém que gosta de esporte, a aula de matemática é um porre. E eis que ele conseguia ser outra pessoa, ele se transformava numa quadra. Então tem que ter quadra. A quadra é uma tecnologia. Você entende? Tem que ter piscina, tem que ter... multiplicar o acesso, mesmo que nem todos precisem fazer todas as coisas. Que isso é outra besteira com a educação. Como se a gente pudesse ser bom em tudo. Não é possível ser bom em tudo. A gente pode descobrir algo que nos encante e, a partir desse encantamento, encantar outros. E por isso que, se hoje eu pensasse numa escola, essa escola tinha que ser múltipla, tinha que ter arte, tinha que ter matemática, tinha que ter tudo funcionando bem. Se o garoto gosta de dançar,
que ele aprenda a matemática contando os passos. Ele não precisa estar no quadro. É essa habilidade, essa criatividade, essa multiplicidade. Por isso que qualquer projeto educacional que queira colocar pela goela de todo mundo uma mesma forma de trabalhar, dá errado, porque nós somos diferentes. Quando você pega essa parte, a gente vê a necessidade, de fato, de um docente, né? Ali a questão humana, de fato, atrelada à educação, porque é o professor ali, o envolvimento com o aluno que vai trazer justamente essa perspectiva, né? E aí você citou essa questão de não ser um padrão, e aí, obviamente, é uma pergunta que eu vou fazer mais pela questão curiosa mesmo, referente, por exemplo, ao currículo mínimo. Hoje a gente tem, de acordo com o Ministério da Educação, um currículo mínimo de matérias a serem ensinadas para os alunos. Você concorda com esse método? Até que ponto ele está certo? Até que ponto ele está errado? Referente ao currículo mínimo, o Ministério da Educação tem um currículo mínimo para o ano, enfim, para as séries. Você concorda com essa metodologia de currículo mínimo, independentemente das escolas? Eu gosto muito da expressão currículo mínimo. Se ele for mínimo, no bom sentido, veja, porque você tem o mínimo, que às vezes é o único que é dado. Ou seja, se você pega o mínimo e só dá aquele, está limitando a possibilidade de formação. Em compensação, quando você chama de mínimo, tem alguns que chamam mínimo de comum. Ou seja, é um currículo que todo mundo tem que aprender. Dependendo do que seja, pode até ser que seja verdade. Mas tinha um professor de Brasília que dizia o seguinte: um professor na escola, ela consegue ser mais avançada se ela cria os seus próprios currículos. Veja que a gente tem um passo a passo para atingir com o estudante, mas as escolas têm que ser criativas para saber de que modo tal ou qual disciplina pode ser tratada para instigar esse estudante. Vou dar um exemplo. Isso pode ser um trabalho de autoavaliação. Você tem perfis de alunos ou de turmas que tendem a gostar mais da área de exatas. Qual o problema você aprofundar e estender o currículo? Essa maleabilidade, eu acho que ela é necessária, né? Eu só queria tocar num ponto que tem a ver com essa pesquisa que me chamou a atenção. Veja que essa pesquisa chama Ranking de Competitividade, para fazer, né, uma espécie de mapa dos municípios. E eu li a introdução desse documento e eu acho muito importante fazer uma observação. Eles usam uma expressão chamada competitividade saudável. Eu ouso discordar, tá, desse tipo de expressão, porque isso é eufemismo. Você está chamando algo de saudável que não é saudável. Não, isso é o tipo da coisa. A gente não tem que querer em Petrópolis ser melhor do que Nova Friburgo. A gente tem que ser melhor para Petrópolis. E Nova Friburgo para Nova Friburgo. Então não faz muito sentido a gente ficar concorrendo como Petrópolis está melhor em educação, Friburgo está melhor em saúde, que Samanta... Não é isso. A gente não tem que estar competindo, a gente tem que estar admirando aquilo que os outros fazem e, quem sabe, até replicar. Então, é só uma crítica positiva ao documento, que é um documento importante, tá? Mas essa noção de competitividade é parte do problema que, inclusive, cria situações emocionais gravíssimas com os estudantes, tá? E com as pessoas, de um modo geral. Se você transformar o seu ambiente de trabalho num ambiente só competitivo, um dia alguém vai amargurar o outro. A educação não combina com competitividade. Não é a gente fazer uma Olimpíada melhor do que outra Olimpíada, nada disso. É você tirar o melhor do grupo que você tiver acesso. Não tem competição na história. Newton, a gente está aqui finalizando esse nosso bate-papo super produtivo, que inclusive a gente ficaria aqui, acho que até por horas, batendo papo, trazendo todas essas questões. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para conversar um pouquinho, falar desse tema que é importante, que é necessário ser discutido, e alguma outra informação talvez importante, que talvez a gente não tenha abordado, que você gostaria de ressaltar? Não, eu gostaria só de enfatizar isso, sabe? Assim, no caso específico de Petrópolis, ela é uma cidade muito especial dentro do contexto do estado do Rio de Janeiro.
É uma pena que a cidade não tenha descoberto, ainda mais no campo da educação. Eu vou dar um exemplo simples para você ver como é que tem discussão com o meio ambiente. A cidade tem se transformado, tem sido transformada num lugar de uma série de condomínios, arrebentando uma parte verde importantíssima para o mundo e para a própria cidade. Isso é um exemplo de como que a educação tem a ver com o meio ambiente. Parte do financiamento dessa cidade aqui, ela é basicamente os vereadores, já que estamos em época de eleição, sem querer citar nome, por favor, que não me interessa, mas estamos em período de eleição. Um dos interesses maiores para se pegar a Câmara de Vereadores é mudar o plano diretor da cidade para poder ficar fazendo essas atrocidades na cidade, quando você tem uma série de espaços antigos que poderiam ser revitalizados. Veja, a cidade podia ser, Petrópolis, para citar um exemplo de educação, podia ser tranquilamente uma cidade universitária. Tranquilamente. Ela não fica nada a dever Juiz de Fora, por exemplo, que tem um parque universitário muito mais elaborado. Então, veja, se você fortalece a universidade de uma cidade como essa, que nem tem espaço para a indústria, você traz pessoas novas, porque vêm para estudar, você melhora o comércio, você refinancia os espaços ociosos de construção, um montão de casarinho que podia ser centro de cultura. Você imagina que beleza para a cidade? Você acessar, criar acesso para as pessoas de comunidade para estarem nesses espaços. Você entende? Então, veja que a educação e a cidade, a Petrópolis tem um potencial incrível. A gente fica falando da Flip, por exemplo, em Paraty, nada contra. Mas aqui tem um veio de hotelaria muito maior, lugares muito maiores para fazer encontros e não se aproveita para fazer melhor com cultura, dança, literatura, teatro. Petrópolis tão próximo do Rio, com suas vantagens de ser próxima do Rio. Então, assim, é uma cidade que tem potencial no seu aspecto educacional e cultural muito grande, turístico, né? E que essas coisas têm que estar também aproximadas. E a cidade se fortaleceria. Tá certo. Newton, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente e estamos à disposição para uma próxima entrevista. Foi um prazer. Obrigado pelo convite também. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Richard, âncora do Correio Petropolitano Debate, e eu estou aqui para fazer um alerta para TVC, a TV do Correio da Manhã.